gostaria de saber quais são as principais dificuldades com relação à gestão no Parque Nacional Serra de Itabaiana. As principais estão relacionadas principalmente à escassez de recursos humanos e financeiros. O parque ele hoje dispõe de 2 servidores efetivos contratados, e apesar de se tratar de uma unidade de conservação relativamente pequena, mas ela tem uma demanda muito grande de ações, de atividades a serem cumpridas, e 2 servidores não atende a contento a essa necessidade. A outra dificuldade é a dificuldade de escassez de recursos financeiros, especialmente os recursos para aquelas ações de imediata, no atendimento de imediato de algumas necessidades. São basicamente as 2 principais dificuldades de gestão do parque. Perfeito. E com relação aos principais conflitos, né, existentes na atualidade, em 2015, em relação ao parque e seu entorno, quais seriam os principais conflitos socioambientais existentes na área do parque? Na verdade, eu não chamaria de conflitos, né? São problemas, né? Primeiro, o Parque Nacional Serra Itabaiana está inserido numa região muito urbanizada, muito ocupada. O entorno é bastante ocupado por populações locais. Isso só já é um problema de pressão, né? Porque tradicionalmente as comunidades locais, né, desenvolvem de alguma forma algumas atividades de impacto, como por exemplo a caça. A gente tem um problema muito sério aqui, por exemplo, dos incêndios, né? E os incêndios ele ocorre a partir de algumas atividades que são realizadas, né, por as comunidades locais. A gente tem um outro problema também de caça, que apesar de não ser uma caça ainda relacionada, por exemplo, à caça predatória, para o comércio, ela está mais relacionada à questão dos costumes, né, das pessoas da região, mas é um problema, uma vez que a caça ela hoje é proibida por lei. Do ponto de vista do uso da unidade de conservação, a gente tem um problema relacionado ao lixo, por exemplo, né? Apesar da gente ter uma coleta de lixo, essa sim, eficiente, mas ainda não há uma compreensão das pessoas de um modo geral que o lixo na unidade de conservação é um problema. O bom seria que os usuários dessas unidades de conservação, ao saírem, né, ao usarem e saírem, levassem o seu lixo. Então, os problemas, né, do parque estão relacionados basicamente a essa questão da inserção dele numa comunidade, numa região bastante povoada, onde esses itens, essas atividades que eu comentei, de alguma forma exercem uma pressão, né, e uma necessidade, né, de maior ação da gestão para que evite, à medida do possível, os danos, os impactos ambientais na unidade de conservação, como por exemplo, a gente tem aqui uma brigada contratada durante 6 meses, de novembro a abril, e após a contratação dessa brigada, a gente tem reduzido muito a quantidade de área queimada. Aumentou a quantidade de incêndios, mas ao mesmo tempo reduziu bastante a área queimada. Por quê? Por conta da presença da brigada, fazendo um trabalho de monitoramento e o ataque imediato aos incêndios quando ocorrem. A questão da caça, por exemplo, ela ocorre, mas ela ocorre de uma forma tímida. Por quê? Porque a gente está sempre fazendo um trabalho de monitoramento, trabalhando nas comunidades, e por ser também uma atividade, né, reconhecida a ilegalidade em lei, então os caçadores eles agem, mas agem de uma forma tímida, e isso é importante, né, para o parque. Por exemplo, a gente tinha um registro aqui no passado da espécie de veado, onde a gente sabia que tinha em torno de 6 a 8 exemplares, e andando aqui no parque a gente já observou que essa população de veados, por exemplo, já aumentou bastante. Isso em detrimento das ações de proteção, de conservação e de um trabalho todo que é feito no entorno, especialmente com as escolas, então isso tem ajudado muito. Basicamente essa é o nosso problema com relação ao conflito.